Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Estamos começando aqui pela TV Pantanal mais uma vez, mais uma semana. Uma semana que depois, né, de toda a balbúrdia naquilo que foi balbúrdia e toda a democracia naquilo que foi democracia, eu estou falando do pleito eleitoral, obviamente, né? Houve a coisa boa, que é a democracia, mas houve também balbúrdia. Mas eu acho que a democracia esteve com maior peso. Estamos aqui começando mais um programa Opinião, que vai, a partir de agora, até às 8h30. Hoje a gente vai falar de educação, afinal de contas, tá uma angústia, rapaz. Muita gente perguntando, vai ficar assim até quando? Essa pandemia, as crianças em casa. Para isso, para falar sobre isso com detalhes e com a sua participação via WhatsApp, está a postos aqui com a gente Alan Porto, secretário de Estado de Educação. Então, já fique aí, ó. Prepare-se, já pode inclusive mandar sua pergunta, o telefone vai aparecer na sua tela, apareceu, 99932-2529. Mande a sua pergunta ao secretário de Educação, não é? Você que tem filho, você que tem parentes, enfim, matriculados na rede estadual de ensino, deve ter suas dúvidas e pode fazê-la, a sua participação é prioridade aqui, entendeu? Entendeu? Então, 99932-2529. Para tudo isso, eu tenho aqui a luxuosa presença e companhia para mais uma semana do meu amigo Lorenberg Alves. Professor, boa noite. Mais uma semana juntos. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. É sempre uma honra e um prazer aprender com o meu amigo Paulo Coelho. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores e muito obrigado por estar conosco no início dessa semana e durante toda a semana. Professor falando de aprender com esse simples mortal aqui. Mas Alan Porto, muito bom ter aqui, secretário. A gente já está muitos dias que eu estou pedindo para a Caroline para que o senhor viesse aqui, porque afinal de contas o que nós mais temos aqui é assuntos sobre educação e vamos esmiuçá-los com o senhor aqui. Muito bom tê-lo aqui, uma satisfação. Bom, boa noite aí, Paulo, boa noite, professor Lorenberg. Para mim que é uma honra e um prazer estar aqui nessa bancada tão importante para falar de educação. Começando a semana aí com o pé direito e nós estamos à disposição para falar de todas as ações que a gente está desempenhando e que está trabalhando dentro da secretaria aí para a gente fazer a diferença nesse momento tão difícil que a gente está passando da pandemia. E vamos então começando aqui a nossa entrevista falando desse momento tão difícil chamado pandemia. Até ontem, também conhecido como 29 de outubro, né, as coisas estavam meio que soltas, vamos chamar assim, porque a gente via político comemorando vitória no meio da multidão, sem máscara, todo mundo aglomerado. A Justiça Eleitoral disse que não que podia aglomerar, mas enfim, aí comemorando a festa da democracia, político eleito, enfim. E isso não foi só em Cuiabá, foi no país inteiro. Mas a partir de ontem, hoje então, as coisas já começaram a voltar mais aquelas regras do distanciamento. O que eu quero saber objetivamente é o seguinte: esse distanciamento, essas regras rígidas vão continuar até quando para as criancinhas, para os alunos matriculados na rede estadual de ensino aqui em Mato Grosso? Bom, a gente está com um planejamento estratégico nosso de retorno às aulas, né, presencial e não presencial em 2021. Mas em 2020 as nossas aulas irão até 18 de dezembro no sistema não presencial. Online. Então, a partir de 2021, nós iremos dar início ao nosso ano letivo no sistema contínuo, no ano biênio 2020-2021, que irá totalizar aí 1.600 horas nesses 2 anos. Em 2021, a partir de 1º de fevereiro, a gente retorna às nossas aulas no sistema híbrido, no sistema de revezamento. O dia terá aula presencial e no outro dia os alunos que tiveram aula presencial terão aula online. Então, terá sua capacidade aí de 50% dentro da turma, dentro da sala de aula, ou seja, uma sala de aula de 48 metros, que cabe aí 35 alunos, terão 15 alunos, para a gente respeitar o distanciamento.
Mas não é só isso respeitar o distanciamento. A gente tem um protocolo de número 002/2020 que foi publicado em conjunto Secretaria de Saúde e Secretaria de Estado de Educação, onde tem todo o regramento, todos os protocolos de segurança para aulas presencial e não presencial. Então as escolas nossas estão preparando a unidade. Nós essa semana estamos repassando os recursos para todas as escolas do estado de Mato Grosso, para ela fazer a aquisição de todo o material de limpeza, o álcool em gel, o termômetro, a máscara. Então é muito importante aí que as escolas terão recurso na sua conta para fazer a aquisição de todo o material, de todo o equipamento, e terão aí uma cartilha, instrução normativa. A gente já está conversando com todas as assessorias pedagógicas, com a Undime, com a MM, com os nossos gestores, de como que vai funcionar dentro da sala de aula. Então o mais importante, a partir de 2021, 1º de fevereiro, os nossos professores, os nossos alunos terão aí segurança. Nós estaremos cumprindo aí todos os protocolos de biossegurança para a gente ter condições de ter um retorno às aulas aí. Mas esse ano letivo termina quando? Esse ano letivo 2020, as 200, quantas horas aulas que tem que ser? Termina quando esse período? É um ano contínuo, 2020 2021. No Conselho Nacional de Educação e o nosso Conselho Estadual de Educação diz o seguinte: no ano de 2020 2021 tem que completar 1.600 horas. O ano letivo ele tem 800 horas. Então, por conta da pandemia, flexibilizou. Esse ano a gente finaliza o nosso ano 18 de dezembro com 600 horas e a partir do ano que vem a gente inicia 2 de fevereiro, dando continuidade nesse calendário. É um ano contínuo, ele vai ter continuidade. Então, 600 horas aí vai completar 75% da frequência escolar do nosso aluno. E os outros 25%? Será a partir de 1º de fevereiro. Que vai até quando? Ele começa a partir de 1º de fevereiro. Ele termina o 4º bimestre, esse ano termina no 3º bimestre, inicia 1º de fevereiro no 4º bimestre. Finalizando o 4º bimestre, ele começa aí o 1º bimestre do ano de 2021. Pois é, mas mais ou menos vai ser mais ou menos quando mais ou menos aí em abril. Porque o bimestre nunca é naquilo que é programado, né? O primeiro bimestre... Você pega fevereiro e março e inicia o 1º bimestre aí do ano de 2021 em abril. Abril então começa o 1º bimestre de 2021. Isso. Mas lembrando que o aluno ele não vai ser retido. O aluno que está lá no 6º ano, ele vai para o 7º ano. O aluno que está no 9º ano do ensino fundamental, ele vai para o 1º ano do ensino médio. Então não vai ter essa retenção. O que nós estamos trabalhando fortemente aí agora é na recuperação da aprendizagem do nosso aluno. E aí tem uma novidade muito bacana. No laboratório de aprendizagem nós teremos lá um professor articulador que vai cuidar dos anos iniciais, porque a gente já tem 75 mil alunos dos anos iniciais, que é do 1º ao 5º. Dos anos finais nós teremos outro professor articulador e do ensino médio nós teremos outro professor articulador para fazer aí no contraturno as aulas de reforço. Professor, desculpa eu ter demorado aqui na abertura, porque é um assunto que foi emendando no outro e eu tive que especular até esmiuçar. Por favor, esteja à vontade. Olha, secretário, antes de mais nada, do nosso registro aqui, da nossa alegria, do nosso prazer e da nossa honra de tê-lo aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso amigo telespectador está ganhando muito com a presença do senhor aqui, até para esclarecer uma série de dúvidas e de questionamentos que o próprio telespectador faz, mas não tem quem responder. E o senhor está aqui exatamente para isso. E eu gostaria de começar perguntando o seguinte, secretário: como é administrar, como que é lidar com os problemas da educação, que não são fáceis, numa pasta que tem quase 40 mil funcionários, 759 escolas, em um orçamento, se não maior, mas é um dos grandes orçamentos do Estado, que são mais de 3 bilhões de reais. Como que é lidar com as dificuldades que são conhecidas e numa pasta do tamanho e da grandiosidade que é a Secretaria de Educação? É o maior orçamento, não é? É um dos maiores orçamentos hoje do Estado. Depois vem a saúde, depois vem a CESP. É o maior, depois vem a saúde. Isso, depois vem a CESP, que não é muito... Essas secretarias que categoria de muitos profissionais, geralmente aí ela tem um orçamento muito grande, que boa parte desse orçamento vai para a folha de pagamento, né? Ok. Bom, a Secretaria de Educação, estou lá desde 2017, entrei como secretário adjunto de obras e em 2019
como secretário adjunto executivo e agora como secretário da pasta. Sem dúvida é uma grande responsabilidade e, para mim, é o maior desafio da minha vida, professor, não tenha dúvida. E durante todos esses anos, a gente foi adquirindo experiência na ponta, conversando com os professores, conversando com os nossos assessores, visitando as escolas e entendendo qual é a maior dificuldade, qual é o maior desafio. E dentro desse cenário, a gente hoje tem a educação do estado de Mato Grosso com índices ruins. Hoje o principal indicador nosso, que é o IDEB, demonstra aí a educação do nosso estado, o ensino médio em 22º lugar. E os anos iniciais e os anos finais caindo. Então, assim, a gente precisa, urgentemente, nós já estamos tomando todas as providências nesse sentido e temos um plano que chama Evasão Zero, Gestão 10, que é um conjunto de ações que está no nosso planejamento estratégico, que vai ter aí 90% das nossas ações direcionado para a área pedagógica. Então, terá um grande investimento também do programa Mais Mato Grosso, serão 936 milhões destinados somente para a educação. Teremos aí também um financiamento junto do Banco Mundial, 100 milhões de dólares que vai ser destinado para a educação do estado de Mato Grosso. Então, a gente sempre vê aí os gestores capitaneando recurso de financiamento para a área de rodovia, pontes, estradas. Hoje nós temos um governador preocupado com a educação, onde está capitaneando recurso de financiamento para investir 100% na educação. Então é um grande desafio, não tenha dúvida, e nós precisamos aí trabalhar nas ações que vão fazer a diferença para a vida dos nossos 380 mil estudantes. Como o senhor falou, nós temos 759 escolas, nós temos aí quase 40 mil servidores da área de educação, o qual eu quero cumprimentar aqui e dizer para eles que nós precisamos muito nesse momento de pandemia, precisamos muito dos nossos professores engajados aí nesse grande projeto, nesse grande plano para a gente recuperar a aprendizagem dos nossos alunos. E isso significa dizer o quê? Para a educação, o sistema estruturado de ensino, dentro do programa Mais Mato Grosso, a gente está fazendo um investimento de mais de 140 milhões de reais. Será material didático de excelência, aquele mesmo material que se encontra na escola particular, será um material do aluno, ele vai levar isso para casa, o pai vai poder acompanhar as atividades, vai poder realizar exercícios com ele ali, vai poder tirar as dúvidas ali com seu filho, e é muito importante a família participar desse momento do estudante. Nós teremos um sistema de avaliação permanente, nós teremos aí as provas que vão acontecer bimestralmente, e nós teremos aí um forte investimento na formação continuada. Além do sistema estruturado, nós teremos aí a universidade participando junto com a gente, nós teremos aí a Unemat participando dentro dessa formação continuada. Então é muito importante a gente falar do sistema estruturado, porque ele é um sistema que se alimenta, é material didático de excelência, é avaliação permanente dos nossos alunos e formação continuada. Então, com essas ações que nós vamos executar a partir de 2021, eu não tenho dúvida que a gente começa a colocar a educação do estado de Mato Grosso no rumo certo e a gente começa a melhorar esse quadro que está posto aí hoje, que infelizmente nós somos hoje o 22º colocado no ensino médio do estado de Mato Grosso. Por favor, continue. Então, estamos preocupados com essa ação, nós estamos preocupados, ainda mais nesse momento de pandemia, e eu tenho certeza que com isso nós vamos dar um grande salto aí na qualidade da educação do nosso estado. Ainda nessa mesma esteira, secretário, eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo curioso, porque existe um programa que é novo, Prosa da Educação. Um encontro do secretário com seus funcionários, toda segunda-feira, se não me falha a memória, e me corrija se o que eu estou dizendo está correto ou não. A minha pergunta a respeito disso só reunirão com o senhor apenas o funcionarismo da burocracia ou virão, no futuro, professores para esse bate-papo? E eu gostaria muito que o senhor falasse um pouco, rapidamente, sobre o que é, para que o amigo telespectador possa entender o que é Prosa da Educação. Então, o Prosa da Educação, ele começou hoje na secretaria. Nós tivemos aí um primeiro encontro com os nossos servidores. Então, foi o servidor lá do protocolo, foi um servidor que cuida lá da licitação, foi um servidor da gestão de pessoas, foi um servidor da gestão educacional.
Então nós reunimos lá com 10 servidores. E o objetivo não é só reunir com os nossos servidores da sede da secretaria. Nós queremos reunir com os nossos assessores pedagógicos, nós queremos reunir com os nossos diretores, nós queremos reunir aí com todos os profissionais da educação. Então toda segunda terá lá uma agenda, uma prosa para a gente bater papo mesmo. A gente quer saber o que o nosso servidor está pensando da educação, o que ele pode contribuir. Nós queremos reunir com os melhores diretores das melhores escolas para ver quais são as boas práticas que estão acontecendo dentro daquela escola, que hoje nós temos bons IDEBs, nós temos muita coisa boa no nosso estado. Tem escola com 7.1 de IDEB, tem escola com 6.3. Vamos entender o que está acontecendo lá na ponta para a gente aplicar nas demais unidades. Vamos conversar com os nossos assessores pedagógicos, vamos conversar com as escolas que têm baixo índice no IDEB, para ver como que a gente pode estar melhorando as ações lá dentro. Vamos pegar essas experiências com os bons gestores que estão aplicando para as escolas. A gente precisa hoje de prática pedagógica. Hoje nós encontramos os nossos professores. Qual é a escola que tem melhor IDEB em Cuiabá, no caso? Em Cuiabá hoje nós temos a Fenelon Miller, tem a Benedito, nós temos a Newton Alfredo, tem diversas escolas. No estado? Tem escola militar também, que tem um bom IDEB. Hoje nós temos a escola de Lucas do Rio Verde, militar, que tem um melhor IDEB, que é 7.1. Do estado? Do estado. Está em Lucas do Rio Verde, o melhor IDEB. Lucas do Rio Verde é uma escola militar lá. Tem as escolas Mas salesianas. É do estado, né? É do estado. Tem as escolas salesianas também, que apresentam um bom IDEB. Então a gente quer conversar com todas essas unidades e entender o que está acontecendo lá. E a gente procurar, dentro das nossas unidades, intervir pedagogicamente. Vamos entender quais são os indicadores daquela unidade, quais são as metas, vamos ver qual é a dificuldade que o professor está tendo dentro de sala de aula. Porque hoje o professor ele sai da graduação dele muito cru, então quando vai para dentro da sala de aula, ele precisa ter a prática pedagógica ali, precisa ter um planejamento da aula, um plano de aula. E a nossa formação continuada ela vai vir nesse sentido, nós vamos fazer uma formação em serviço. Porque nós queremos que todo o conteúdo seja bem dado dentro da unidade, sem querer entrar no fator ideológico, e para encerrar o bloco aqui em 2 minutinhos, eu queria que o senhor dissesse então, se há uma experiência positiva, isso já foi verificado no passado, no muito distante, aqui no município de Cuiabá, da escola militar tendo êxito no IDEB, não é? Na comparação com as demais. Por que então não se mirar nesse exemplo e colocar em prática e de forma paulatina e distribuindo isso nos municípios aí para que eles também possam ter acesso a esse ensino de qualidade? Veja bem, a escola militar ela não é a solução, ela é uma alternativa, né? Então hoje nós temos aí 7 escolas militares e uma do Corpo de Bombeiro, que é uma escola Dom Bosco. Ele tem um método lá da Polícia Militar, um corpo gestor de coordenador, secretário e diretor, e eles têm lá boas práticas que acontecem dentro da escola. Então, hoje, dentro do Estado, nós estamos procurando ampliar essa quantidade de escolas militares, até porque isso é uma demanda da sociedade. No ano de 2019, nós respondemos 141 municípios com interesse de colocar a escola militar... Ou cívico-militar. Militar, escola militar e cívico-militar. Hoje nós temos a escola militar, que é a escola Tiradentes, e nós temos a cívico-militar, que é um modelo do governo federal. Então, assim, existe um interesse da sociedade nesse sentido. Então, a secretaria está colocando mais uma alternativa. Então, veja bem, não é a solução. Vamos falar, tem que ampliar o número. Não, nós temos que ampliar, mas de acordo com a demanda que nós temos, né? Então, isso está sendo discutido com a sociedade, está sendo discutido com nossos gestores, com os nossos assessores, e a gente está vendo aí quais as unidades que tem, quais as cidades que têm viabilidade para a criação dessa unidade. Lembrando que isso não depende somente de uma força da Secretaria de Educação, depende também da Secretaria de Segurança, de ter pessoal para assumir essa unidade escolar. E também depende de um amplo diálogo aí com a sociedade, juntamente com nossas assessorias e com nossos profissionais da educação. Professor Lorenberg, por favor, abra essa rodada de perguntas ao Alan Porto, secretário de Educação. Secretário, numa das perguntas que o meu amigo Paulo fez ao senhor, na sua resposta, o senhor trouxe algumas escolas com alto índice percentual do IDEB. E 2 das escolas, se eu tiver errado, por favor, me corrija, 2 das escolas que o senhor citou foi a Fenelon Miller e
Anilton Alfredo. Aí eu me lembro agora há pouco de uma notícia que eu estava acompanhando e que o senhor esteve reunido com os deputados estaduais e naquela reunião, pelo menos ficou isso publicado na imprensa, de que 19 escolas seriam fechadas. E dentro dessas 19 estarão exatamente as duas que o senhor acabou de citar. E aí a minha pergunta, aliás, eu já tinha perguntas ao ler a notícia, agora aumentou ainda mais. Ora, se uma escola está conquistando um alto índice percentual do IDEB, portanto está aprovada, por que ela fechar as suas portas? Qual é o critério, secretário, desse fechamento dessas escolas? Vamos lá, em relação ao redimensionamento e reordenamento que nós estamos fazendo da nossa rede. Quando eu citei aqui a Newton Alfredo, a Fenelon, são as unidades que apresentam o IDEB aí numa média em relação às escolas de Cuiabá. Em relação a Newton Alfredo, nós temos 87 alunos. A Fenelon Miller ela não será desativada. O que nós estamos fazendo é um redimensionamento e reordenamento da nossa rede. Uma escola com 87 alunos, ela tem dificuldade para ter o seu funcionamento ali organizado. Então, esse ano dará terminalidade nessa unidade e os alunos terão a oportunidade de ir para a Fenelon Miller ou a Benedito de Carvalho, que são unidades que estão próximas ali, numa distância inferior a 2 quilômetros e mais próximo das suas unidades. E é bom ressaltar também que dentro de Cuiabá, dentro dessa reordenamento que nós estamos fazendo na rede, nós temos a Salim Felício também, que é uma unidade onde tem o seu prédio locado, está com a infraestrutura precária, inclusive esse prédio está interditado, a nossa equipe técnica teve lá, os nossos engenheiros que cuidam da parte estrutural e fez um laudo interditando essa unidade. Então ela será interditada de forma temporária, nós estamos já publicando aí nos próximos dias a nova licitação de construção da Escola Salim Felício. Então esses alunos irão para o Honório e para as unidades mais próximas ali do Parque Cuiabá. E aí sim nós vamos construir uma escola onde tem as condições de infraestrutura, de acessibilidade e de segurança para todos os alunos que estão naquela unidade. E isso leva em torno de 1 ano e meio, 2 anos para finalizar a construção. Mas quando você faz isso, promove esse tipo de mudança, você mexe, presumo eu, até enquanto pai e enquanto aluno de escola pública estadual que fui, você mexe com a questão cultural também, você mexe com um histórico também de frequência naquela unidade ali, aí você pega aquele aluno por força da que o governo chama de não ociosidade, né? Ou de ociosidade, por uma questão de economia, muitas vezes, e aí tira, isso interfere no aprendizado, na aprendizagem do próprio aluno, enfim, não é mais maléfico do que benéfico para o aluno. Eu não estou falando para o Estado nem para os cofres do Estado, estou falando para o aluno. Veja bem, a questão da Newton Alfredo não é uma escola locada. Então, assim, primeiro, a escola ela tem que ter prédio próprio. Né? A gente fala assim, muito em questão de identidade, mas você vê unidades locadas, então a gente tem que procurar unidades próprias. A questão da infraestrutura é muito importante. Ela não é tudo, mas é muito importante você ter um ambiente, uma sala de aula climatizada, uma sala de aula bem iluminada e uma sala de aula com equipamento e com um conjunto de mobiliário que seja adequado. E aí, com esse conjunto de ações da infraestrutura, com esse conjunto de ações da área pedagógica, nós vamos ter condições, sim, de ofertar uma educação de qualidade. Em relação à questão da unidade escolar, a gente tem que observar hoje o aluno próximo da sua casa, que tenha uma infraestrutura adequada e que tenha bons índices aí na área educacional. Então, hoje, eu sou pai, tenho uma filha de 5 anos e de 3 anos. Quando eu fui escolher a escola que minha filha fosse estudar, eu avaliei qualidade da escola, próximo do meu trabalho, ou que fosse no caminho do meu trabalho, e que tivesse uma infraestrutura adequada. Então, tenho certeza que os pais também que estão escutando a gente aqui, ele quer uma infraestrutura adequada para o seu filho. Ele quer uma escola onde apresenta bons resultados, onde tenha bons professores. E também quer uma unidade que seja próxima da sua casa. Então, nesse sentido, que o redimensionamento e o reordenamento é para oferecer maior qualidade para o aluno
dentro da sua O unidade Lorenberg escolar. vai complementar aqui, eu preciso ir para o telespectador que está perguntando aqui, mas eu Não, acho... não, vamos não é complementando isso aqui? Mas vamos Depois você não a gente esquece volta. de perguntar, viu? Não vou Pergunta esquecer. depois aí, porque... Olha aqui, quem está participando conosco aqui, olá, boa noite. Eu me chamo Rosângela. Por favor, gostaríamos de saber do senhor secretário Alan Porto, serão chamados todos os aprovados CRS, deve ser isso, né? Que estão aguardando aí os professores pedagogos e também, os professores pedagogos também, os cargos de apoios e técnicos. Por favor, estamos acompanhando aí o programa. Desde já, muito obrigada, parabéns aí pelo programa. Obrigado, viu, querida Rosângela, pela participação. Você entendeu a pergunta aí, né? Entendi. Obrigado, Rosângela, aí pela pergunta. Esse é em relação aos concursados de 2017. Nós prorrogamos esse concurso. Nós já chamamos aí mais de 5.400 servidores da educação e agora no mês de dezembro nós vamos chamar mais 342 professores, tá? Nessa semana nós já vamos publicar a lista dos aprovados, então tá a nossa equipe da SEDUC juntamente com a CEPLAG para a gente ter condições aí de dar posse para 342 professores da nossa rede estadual. E aí agora já em dezembro. Opa! Tá? Então nessa semana nós já estamos trabalhando aí para publicar a lista que será chamado e aí o nosso professor aí da nossa rede vai ter condições de estar levando toda a documentação para tomar posse. Então, mês de dezembro, 342 professores aí na nossa rede. Notícia boa, vamos cobrar, hein? Fique atento aí. Ó, se não chamar, liga aqui, esculhamba. Não esculhamba não, mas você só fala que a gente, só dá a dica que a gente já sabe o caminho das pedras. Mais uma participação aqui via WhatsApp, no Opinião. Boa noite, senhor secretário Elan, mas é Alan, tudo bem, Elan ele atende também. Gostaria de saber se tem algum estudo para melhorar a segurança do professor na sala de aula, pois em algumas escolas da periferia o professor fica à mercê de vandalismo e também agressividade aí de alguns alunos. Medeiros que está perguntando aqui. Sim, importante a pergunta aí. Nós temos o nosso programa Escola Gestora de Paz, né, que é um trabalho que a gente faz aí em conjunto com o nosso Ministério Público, o Tribunal de Justiça e todas essas situações que acontecem dentro de sala de aula que vêm a prejudicar o nosso professor, o nosso profissional ou o nosso aluno. A gente até gostaria que fizesse esse encaminhamento para a SEDUC e com certeza a gente irá tomar as providências aí se algum professor está sendo maltratado ou até mesmo algum aluno e qual o tipo de problema que está tendo lá. Então a gente tem as nossas assessorias pedagógicas, tem a nossa secretaria também e uma equipe lá especializada para tratar esse assunto aí, tá? Então gostaria que o nosso telespectador aí depois fizesse um contato com a SEDUC, informasse qual escola é essa que está acontecendo esse tipo de problema e a nossa equipe aí juntamente com a gestão de pessoas, a nossa equipe do programa aí Gestora de Paz irá tomar as providências. Agora, para esse assunto aí, secretário, seria interessantíssimo e providencial que esse professor ou um pai de aluno, ou quem quer que seja, que for denunciar, que tivesse sua identidade preservada, porque se o professor denuncia, o aluno, o agressor, ou o vândalo, no caso ali do vandalismo, ele vai saber quem foi que denunciou, né? Então tinha que ter uma estrutura de proteção para que ele não fosse tenta resolver o problema, mas causa um problema maior ainda, né? Não tenho dúvida, Paulo. Com certeza aí quem faz um tipo de denúncia, quando coloca que é confidencial, a sua identidade é mantida aí 100% em sigilo. Isso aí já é um procedimento nosso interno lá que acontece dessa forma. Lorenberg Alves. Secretário, voltando, antes da participação da nossa amiga ouvinte, telespectadora, a Rosângela, o senhor falava de que o pai do aluno, e é verdadeiro isso, quer uma escola bem estruturada, de qualidade, que ofereça qualidade para o seu filho. Mas voltando na Newton Alfredo, pelo que nós sabemos, e o senhor falou exatamente isso, qualidade existe na Newton Alfredo. Ora, se qualidade existe, significa que o seu fechamento é tão somente
pelo prédio ser alocado. É isso, secretário? Ora, se é só isso, não seria mais prático o Estado providenciar um prédio e levar a escola, o nome da escola, para esse mesmo prédio? Não seria mais viável isso? Eu estou perguntando, não estou fazendo nenhuma afirmação. Até porque qualidade, o senhor mesmo acabou de falar para nós, ela tem. Não tenho dúvida. E é tão raro, né? Estamos em 22º lugar. Aí se encontra uma escola com qualidade, aí em função dessa questão de comodidade e tudo, de economia e tudo mais. Essa pergunta é muito importante, professor. E vocês vão lembrar, em 2017, essa unidade ela foi licitada na gestão. Infelizmente, em 2017, 2018, o Estado estava quebrado. Foi licitado, teve empresa vencedora, começou a fazer a reforma da Newton Alfredo, tá? Que essa unidade, à época, ela foi para uma locação porque começou a fazer a reforma dela. E a empresa abandonou o serviço por conta de falta de recebimento. Então, hoje, na nossa equipe, está uma demanda para a construção de uma nova unidade. Quando eu falo nova unidade, eu não estou falando de nova escola, estou falando de uma nova construção naquele mesmo terreno onde funcionava a Newton Alfredo. Então, essa questão que a gente está reordenando é por conta de ter 87 alunos. Quando a gente fala isso, não é questão de economia, não é nada disso, é questão de respeito ao dinheiro público mesmo. Porque você imagina uma escola com 87 alunos funcionando, então você tem todo lá uma equipe de apoio, de técnico, de professor, por uma quantidade muito baixa de alunos. Eu quero citar outro exemplo aqui, em Barra do Garças. Nós temos uma escola lá que funciona, Nossa Senhora da Guia, com 22 alunos e tem 40 servidores. Ou seja, você tem mais servidor dentro de uma escola do que próprio aluno. Então a gente redimensiona, reordena a nossa unidade. E a questão do redimensionamento e reordenamento, ele é uma prática que acontece todo ano. Todo ano você tem que olhar para o redimensionamento e reordenamento, porque você vai aumentando população, você vai aumentando aluno, você tem uma dinâmica muito grande na rede, alunos que vão para uma determinada região, alunos que voltam para uma determinada região. Então, a questão da demanda, e nós temos hoje um setor lá que chama de microplanejamento, que levanta todas essas situações, que aí a gente toma a decisão. Então, hoje a nossa decisão é redimensionar os alunos da Newton Alfredo. Questão de nome é avaliado, é discutido, tá? Mas o que eu quero adiantar também é que naquele mesmo terreno onde funcionava a Newton Alfredo, no nosso planejamento tem a construção de uma nova unidade, porque aquela localidade dentro da região do CPA é estratégica, a nossa demanda está muito concentrada. Pois é, mas aí para recuperar, para manter ou recuperar aquele índice que vinha sendo ali virtuoso, não é? Não é mais complicado quando há um tipo de mudança como essa? Até porque a gente não encara dessa forma. Os professores que estão, eles continuam os professores. Os alunos continuam. Então não é um local, não é uma determinada infraestrutura que vai ditar a qualidade do ensino. O que vai ditar são os professores que estão dentro daquela escola. E isso nós não teremos prejuízo. Será mantido os professores e será mantido os alunos. Okay. Então não terá prejuízo na questão dos alunos e nem na questão dos professores. Ele só vai atribuir em outra unidade. Lembrei aqui que você deixasse uma pergunta aí para o caríssimo secretário responder assim que a gente voltar do intervalo comercial. Ainda nessa mesma resposta, secretário, eu gostaria de lembrar o senhor, só lembrar porque eu sei que o senhor sabe dessa história toda, foi a mesma história com Newton Alfredo da Nilo Povas. Uma estrutura simplesmente extraordinária dos anos do governo Pedro Pedrocian, trouxe o modelo de fora, construiu aquela escola belíssima e o governo Mauro Mendes propôs em fechá-la. Só depois, com a revolta de alunos, com a participação das pessoas, ele achou por bem trazer uma outra função àquela escola. Nós sabemos, secretário, o senhor provavelmente sabe muito mais do que eu, tem alunos, tem famílias que preferem a escola que está dando certo para a vida dela, ainda que seja em bairro diferente. Eu conheço, por exemplo, tive exemplos de alunos que moravam num bairro X e estudaram no Liceu Cuiabano. Embora tendo a distância, mas ele preferiu e a família prefere naquela escola, o que é também a mesma coisa da Nilo Povas. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito disso.
Sim, a questão da Nilo Povas já foi uma decisão tomada lá em 2019, que houve a desativação daquela unidade, onde tinham aí 89 alunos. E aquela escola ela tem capacidade e infraestrutura para receber até 1.800 alunos. Então imagina uma estrutura daquele tamanho ficar com todo aquele espaço ocioso. Então, à época, a secretária tomou a decisão de redimensionar os alunos para a unidade que temos ali mais próxima, 2 quarteirões, que é a Escola Estadual Epaminondas, que também é uma escola plena em tempo integral. E aquela unidade, Nilo Povas, ela não está ociosa. Hoje temos lá os alunos da Escola Estadual Barão de Melgaço e temos a equipe lá da Nova Chance. E futuramente vai ser um centro de inclusão, onde terão lá o Cassies, terão uma escola especializada. Enfim, é um grande projeto aí, uma novidade que foi feito aí por nossa equipe lá da nossa gestão educacional. Então, à época foi tomada essa decisão no sentido de desativar por conta do que o espaço estava ocioso. Você mantém uma escola com 88 alunos e o que você vai fazer com aquele prédio lá com tantas salas ociosas? O telespectador do Opinião está participando conosco aqui via WhatsApp. Vamos ver quem está perguntando nesse momento aqui para o Alan Porto. Por favor, pergunta aí se irá chamar pedagogos nesses 342 professores, uma vez que a SEDUC quer passar o ensino fundamental para a prefeitura. Rapaz, esse é outro assunto também polêmico aí, né? Pergunta aí para o Alan Porto, o secretário, essa questão de passar aí para o municipalizar, como é que é isso? E a questão dos pedagogos, principalmente, que está perguntando aqui. Os 342 professores não serão pedagogos. Em relação à questão da municipalização, a gente publicou um decreto, foi publicado um decreto do governador, onde fala da municipalização. Nós vamos trabalhar em regime de colaboração com os municípios. Isso nós já estamos conversando com a MM, com os prefeitos, com os secretários municipais, com a Undime, onde apresentou lá um cronograma de como que isso vai funcionar. A partir de 2021, nós não iremos abrir matrículas para o primeiro ano do ensino fundamental, mas isso não quer dizer que o Estado não pode atender. A gente sabe que existem municípios que não têm condições de ofertar mais vagas para o primeiro ano do ensino fundamental. Os municípios que comprovadamente encaminhar sua justificativa será analisado e, caso comprovado que o município não tem condições de assumir o primeiro ano, o Estado vai continuar atendendo. Mas tem muitos municípios também que têm interesse de assumir do primeiro ao quinto e também tem até municípios que têm interesse de assumir todo o ensino fundamental. E é importante dizer aqui, a gente fala muito de Sobral, fala muito do Ceará, que tem os melhores índices do IDEB no país e realmente é um exemplo hoje, né, uma boa prática aí, estão lá há 15 anos trabalhando e investindo na educação e hoje lá eles atendem, os municípios atendem todo o ensino fundamental, do primeiro ao nono, e o Estado só atende o ensino médio. O que o Estado faz? Ele é um órgão que ele apoia tecnicamente, reforçou o regime de colaboração com os municípios e apoia financeiramente também. É isso que eu ia perguntar. Financeiramente, então, o aporte financeiro também é existe, claro, existe o apoio financeiro e nós vamos reforçar o regime de colaboração com os municípios, pensando nesse sentido. Okay. Hoje o Estado atende 75 mil alunos dos anos iniciais e os municípios atendem 50 mil alunos dos anos finais. Uhum. Então, na realidade, nós vamos redimensionar. O Estado vai assumir os anos finais e o município os anos iniciais. É claro que isso tem um cronograma, não é de imediato. A gente está falando até 2027. Então, aí tem um cronograma médio prazo, né? E com certeza isso vai ser feito em conjunto com os prefeitos, em conjunto com os secretários municipais, com muito diálogo com nossas assessorias pedagógicas e assessorias pedagógicas do município. Ok. Lorenberg, eu quero só dizer que eu vou pedir para a Caroline também, entrar em contato lá com o presidente da MM para a gente ouvi-lo também aqui na opinião sobre o que pensa, né, a Associação dos Municípios sobre essa situação aí da municipalização, enfim, né, para os próximos dias aí. Professor, por favor. Secretário, ainda nessa mesma resposta que o senhor acabou de nos dar, eu gostaria de saber quantas escolas do ensino fundamental está na competência do Estado. A minha pergunta tem razão de ser, secretário. Em 1969, o governador Pedro Pedrocian repassou para os municípios mato-grossenses todas as escolas do ensino fundamental que estava na competência do Estado.
E ao longo desse período todo, ao invés de continuar mantendo o ensino fundamental sob a competência do município, o senhor está acabando de dizer que existe sim escolas do ensino fundamental sendo gerido e administrado pelo Estado. Quantas escolas são hoje do ensino fundamental que está sob a tutela do Estado? O número exato eu não terei aqui, mas hoje nós atendemos 75 mil alunos dos anos iniciais, que compreende ao 1º ao 5º ano. E hoje os municípios atendem do 6º ao 9º ano 50 mil estudantes. Então o que nós estamos fazendo é redimensionando essa estrutura. E quando você vai conversar no município, dialogar, é muito uma questão de infraestrutura, é a cidade crescendo, são bairros novos que vão sendo criados, e aí o município constrói uma escola municipal e atende lá, e o município tem a responsabilidade de atender creche, atender o ensino infantil, e em regime de colaboração está na Constituição, atender os anos iniciais. Então é por isso que a gente fala de reforçar o regime de colaboração com os municípios, porque a gente entende que esse processo de alfabetização, o município faz isso com excelência, ele está mais próximo, o aluno, o servidor, o professor está mais próximo ali. Então o município ele tem mais dificuldade, ele tem mais facilidade de acompanhar esses alunos. Então, quando a gente fala de reforçar o regime de colaboração, não é simplesmente falar que o município tem que atender e virar as costas para ele. Muito pelo contrário, nós vamos fazer isso sim com apoio técnico. Estamos estudando também uma forma de você estar fomentando também esse município. Então, tem várias iniciativas nesse sentido. E nesse primeiro momento, a gente quer redimensionar, é atender os anos finais que o município está atendendo, passar para a rede estadual, e os anos iniciais o município atender. Então, quando você for colocar na proporção ali, ele vai ficar equilibrado. Secretário, estamos conversando aqui ao vivo no Opinião com o secretário de Estado de Educação, Alan Porto. O governador, o Mauro Mendes, eu tive a grata satisfação. Eu recebi um convite do governador recentemente para uma reunião, para uma espécie de explanação, uma reunião com explanação direto no gabinete dele, onde ele apresentou o chamado Mais Mato Grosso. Um plano robusto, um programa robusto de investimento, programação aí de 9,5 bilhões de reais até o final da atual gestão. E lá está contida uma grande fatia para a educação. Eu gostaria que o senhor esmiuçasse em breves comentários, não é, sobre esse plano, o que teremos para frente nesse plano desse programa Mais Mato Grosso. Mais Mato Grosso, não é? Eu falei Mais Mato Grosso? Eu falei Mais Mato Grosso, né? O nome do programa é Mais Mato Grosso. Mais Mato Grosso. E desses 9 bilhões aí, o que será feito no Estado? Novas escolas, enfim, o quê? Com certeza, é o maior investimento na educação aí do Estado de Mato Grosso. Objetivamente, 936 milhões para a educação. Desses 936 milhões, 422 é para a infraestrutura. Serão 35 novas escolas, não serão criação, serão substituição de estruturas que estão precárias caindo aí. Lá no início, eu sempre apresentei isso, nós tínhamos aí 400 escolas que apresentavam um nível de infraestrutura ruim. Hoje nós temos 300 escolas, porque dentro do programa de manutenção a gente está recuperando 115 em todo o estado. Além dessas 35 novas construções, nós temos 40 novas reformas. Vamos climatizar mais de 300 unidades e no final de 2022 aí, todas as unidades que têm condição de receber ar-condicionado irão receber e serão climatizadas. Nós teremos aí manutenção preventiva e corretiva, porque hoje as nossas escolas apresentam essa deficiência na infraestrutura porque não foi feita uma manutenção preventiva e a gente só fica na correção. Então serão mais de 380 unidades que irão passar por manutenção preventiva e corretiva. Então é um grande investimento na infraestrutura. Além de estrutura física de prédio, nós teremos investimento na infraestrutura tecnológica. Estamos fazendo aquisição de computadores, notebook para os nossos professores, para os nossos alunos Chromebook. Dentro do sistema estruturado, nós vamos ter uma plataforma digital. Então, dentro desse Chromebook, terá essa plataforma que vai ser videoaulas, terá games, terá estudo dirigido, será mais um complemento para a aprendizagem do nosso aluno. Então, será vários investimentos na parte de infraestrutura. Além disso,
Nós teremos aí investimento na área pedagógica com um sistema estruturado, como eu adiantei aqui, que vai ser material didático de excelência, um grande programa de formação para os nossos professores, avaliação permanente. Teremos também o Profissão 4.0, que vai ser para atender alunos aí do 9º ano e do 3º ano do ensino médio, do 1º, do 2º e do 3º. Serão laboratórios de fabricação, aí, serão Fab Labs dentro das unidades escolares, onde terão cursos aí técnicos, curso de inglês, curso de informática, curso de lógica de programação. Vamos investir na robótica. Então, assim, a gente quer preparar o nosso aluno que sai aí do ensino médio, onde ele já tem um preparo para assumir uma posição dentro do mercado de trabalho. Então, são várias novidades, é um grande investimento aí, a gente tem certeza, com todo esse investimento na educação, nós vamos aí ofertar qualidade para os nossos alunos e para os nossos professores. Professor. Secretário, o senhor teve uma reunião com o deputado estadual Tiago Silva. E, na oportunidade, o deputado fez uma série de reivindicações, evidentemente trazendo as escolas de Rondonópolis. A minha pergunta é bem simples. Qual é o resultado prático desse encontro do secretário de Educação com o deputado estadual Tiago Silva? O Tiago Silva, hoje, atualmente, ele é o presidente da Comissão de Educação. E é sempre como eu tenho falado, educação ela se faz com diálogo, se faz com transparência e se faz conversando lá na ponta. Então, educação, você tem que dialogar com os deputados, tem que dialogar com os professores, tem que dialogar com os nossos assessores, tem que dialogar com a família, porque hoje a educação ele é uma situação de Estado. Então, o Tiago Silva esteve lá com a gente apresentando, solicitando informações da infraestrutura de Rondonópolis. E aqui, falando para o pessoal de Rondonópolis, estamos lá reformando a Marechal Dutra, estamos construindo a Maria Tereza, entregamos lá a escola Dr. Emanuel Pinheiro, estamos publicando nos próximos dias a reforma da Adolfo, que é uma escola lá que há muito tempo necessita de infraestrutura, necessita de reforma. E aí tem várias outras unidades. Rondonópolis é uma cidade que vem crescendo bastante e a gente tem dialogado lá com a prefeitura, com nossa assessoria pedagógica. Então é muito importante que a Assembleia e também aí o representante da Comissão de Educação acompanhem as ações que vêm acontecendo na educação. E aproveito também para falar, amanhã nós vamos estar com o Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, com a Assembleia, Comissão de Educação, para estar apresentando aí o protocolo pedagógico de retorno às aulas para o ano de 2021, onde nós vamos apresentar aí todas as ações que serão desencadeadas nesse período. Eu falei agora há pouco aí da explanação sobre esse mais Mato Grosso. O governador também falou aí de uma possibilidade de empréstimos, 300 milhões de reais, que acho que foi o banco, não sei se é o BNDES. Banco Mundial. Foi o Banco Mundial, né, que ofertou. E o governador teria dito que, ao invés de ser para investir em estradas, ele faria questão que fosse investido na educação, não é? Como que está essa possibilidade de realmente ocorrer esse empréstimo para a educação? Bom, estamos trabalhando lá com nossa equipe. Toda semana a gente está tendo reunião com a Cefaz, reunião com a equipe do Banco Mundial, construindo a carta consulta. Será um empréstimo aí de 100 milhões de dólares para investimentos na área da educação. Investimentos na área de infraestrutura tecnológica, na área de infraestrutura que eu já comentei aqui. Então, assim, nunca se houve uma iniciativa dessa. Então, o governador falou, por que não a gente investir na área da educação? Eu vejo aí grandes gestores que passaram pelo Estado sempre investindo em pontes, em rodovias, né? E nunca se houve um investimento na educação. Então, vamos sim capitanear esse recurso junto ao Banco Mundial. A nossa equipe tem trabalhado muito forte nisso. Estamos finalizando a carta consulta. Eu acredito aí que no próximo ano, no primeiro semestre, nós estaremos assinando esse contrato junto ao Banco Mundial e fazer esse grande investimento na educação do estado de Mato Grosso. Lemberg, tem tempo para uma perguntinha rápida, para uma resposta mais rápida ainda. Você tem aí, não? Muito rapidamente. Eu fiquei preocupado, secretário, com toda a honestidade do mundo, com o fechamento de escolas. Nós temos 759 escolas hoje. Fechando, impede que nós tenhamos um número muito maior de escolas. Eu estou certo ou eu estou errado? Não. 30 segundos.
Veja bem, o que nós estamos fazendo é um redimensionamento e reordenamento. Eu cito aqui um exemplo lá de uma cidade pequena, Nova Marilândia. Temos 2 escolas lá, uma cidade de 3.400 habitantes, 2 escolas ofertando ensino fundamental no período vespertino. E durante o período matutino fica ocioso, não tem aluno, não acontece nada. Então, vai ofertar no matutino e vespertino, não tem necessidade de ter 2 escolas. Então, uma escola resolve o problema. Em Barra do Bugres, da mesma forma, temos uma escola José Ourives que está a 200 metros da Júlio Miller, que a gente está investindo 2,5 milhões. Escola com 157 alunos dos anos iniciais. Essa unidade não será fechada, será cedida para o município vai ofertar os anos iniciais. Então, isso é uma otimização dos nossos espaços, não é visando a economia, é visando a eficiência do gasto público e a oferta de qualidade da educação para o nosso aluno e para o nosso profissional da educação, que está lá na ponta e está carente de investimento do governo nessas áreas. Então, o que a gente está fazendo é reparando uma dívida que há muito e muito tempo o Estado de Mato Grosso tem com a educação desse Estado. Muito bem. RGA tem alguma novidade? Não. O pessoal está doido para saber quando que vai ter novidade aí por parte do governo na RGA. O senhor sabe informar? RGA é uma decisão aí, né? Casa Civil, CEPLAG, Cefaz, é uma decisão estratégica do governo. E o próprio governo já sinalizou que vai, dentro da LOA e dentro do orçamento, vai estar previsto lá a RGA dos anos anteriores. Alan Porto, secretário de Estado de Educação, a TV Pantanal, o programa Opinião, agradecem a sua presença aqui. Muito obrigado, muito esclarecedora. Pena que a gente não pode falar. Olha, eu quero agradecer a muitos telespectadores que participaram conosco com perguntas, só que elas se assemelham, né? E aí viram bolo e as perguntas são as mesmas, mas a você que mandou a sua pergunta, muito obrigado, viu, por ter participado conosco aqui. Pena que a gente não tem como colocar todas aqui. No Facebook também, muitas pessoas participando. Está me dizendo aqui, a voz do Além, está dizendo que tem muita participação via WhatsApp e também Facebook. Obrigado por ter vindo aqui, viu? Seja sempre à vontade para vir trazer principalmente boas informações aqui no Opinião. Bom, eu que agradeço aí, primeiramente ao telespectador, aos professores, aos pais de alunos, aos nossos alunos que têm acompanhado aí esse programa tão importante, Opinião. Agradeço aí ao Paulo, ao professor Lorenberg, estou à disposição dos senhores para estar vindo outras vezes aqui no programa e estar esclarecendo e tirando todas as dúvidas de vocês. O nosso compromisso é com a educação de qualidade. Valeu, obrigado. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo. Muito obrigado, secretário, e até amanhã, amigo telespectador. Amanhã a gente entrevista aqui ao vivo o seu deputado estadual pelo PROS, o João Batista. Não perca, vamos perguntar de Jacimona, de PROS e tudo mais, e Assembleia Legislativa, amanhã aqui no Opinião, às 7h30 da noite. Agradeço também aqui a participação e a vinda aqui do meu amigo o Jonas da Silva, que está aqui assessorando aqui, é o Alan Porto, secretário de Educação. É isso. Até amanhã, então, às 7h30 aqui na TV Pantanal, no Opinião. Fica bem, fica com Deus também.